sobre a estrutura de regressão em while, quanto eu mostrei essa questão, né, esse programa, onde o programa vai fazer a soma de vários números inteiros, só que ele não sabe de antemão quantos números ele vai receber. Ele só sabe que o usuário que for usar o programa vai informar os números, né? Tá aqui, ó. Vai informar o número, você vai pegar esse número, adicionar variável soma na acumuladora. Depois você vai perguntar para o cara, deseja continuar? Sim ou não? Sim. Né? Que é o verdade aqui na variável booleana, comando. E 0, não. Aí você recebe na variável comando. E aí o que acontece na estrutura de repetição while? Ele vem aqui repetir. Ao final ele retorna aqui para a linha do comando. Do início da estrutura de repetição. E verifica a condição. No meu caso, a condição é verificar se a variável comando tem valor 1. Tá? E ele fica nesse laço, né, nessa repetição, né, ou seja, todo o início da repetição ele vai verificar a condição. Se ela for verdadeira, ele repete, quer executar exatamente o que está aqui na abertura e fechamento da chave. Finalizou, volta, verifica a condição e fica nesse laço. E, pessoal, nós vimos essa questão quando falamos sobre a estrutura de repetição. Tá? Bom, vamos supor, fazer uma pequena modificação, tá, pessoal? E a pessoa que vai utilizar seu programa, ele não sabe quantos números vai fornecer, tá? Ele não sabe, continua assim. O programa continua funcionando. Só que ele sabe a quantidade máxima, tá? Ele sabe assim, olha, eu não sei quantos números eu vou fornecer, mas eu garanto que a quantidade de números não vai passar de um certo valor que eu vou te informar. Então aqui ele vai te informar a quantidade máxima, eu vou chamar aqui de n max, né? N underline max, ou seja, é a quantidade máxima de número que ele vai me informar. Pessoal, é garantido que ele não vai passar dessa quantidade que ele vai te informar. E ele faz isso porque ele quer que você, ao invés de ficar somando esses números, ele quer que você guarde no vetor. Mas aí repare, como é que eu vou guardar no vetor se eu não sei a quantidade de números? Eu lembro que naquelas outras questões, né? Ele me dizia quantos números ele iria informar e eu criar um vetor com aquele tamanho e guardar. Aqui, como ele não sabe, como é que eu vou guardar um vetor? Qual o valor n de números que ele vai me informar? Eu não sei, porque para guardar no vetor, eu preciso saber esse n, que é a quantidade de números que ele vai informar. Só que ele não sabe. Mas, entretanto, todavia, porém, ele sabe a quantidade máxima. Ou seja, não vai passar disso. Se for que n max seja 1000, ele garante que não vai passar de 1000. Ele pode fornecer 100, 10, 20, 30, 50, 500, mas não vai, ou 1000, né? Mas não vai passar desse valor máximo. Tá? Beleza, pessoal, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Um vetor, como nós vimos, ele tem um vetor, você precisa ter o tamanho do vetor. Normalmente utiliza a variável n, o tamanho do vetor. Eu falei, né? Nas aulas eu falei que um vetor, o tamanho do vetor ele é imutável, ou seja, você não pode mudar o tamanho do vetor. Ou seja, criou um vetor de tamanho 100, você não pode transformar esse vetor, alterar o seu tamanho para 200, para 50, não. O tamanho dele foi criado com 100, então ele vai ser 100 até o final, até ele ser liberado da memória. Beleza. Só que, entretanto, a gente poderia muito bem, no meu caso aqui, eu criar um vetor de tamanho com esse valor máximo que ele está me garantindo que vai informar de números, não vai passar disso. Tá? E aí eu garanto que os números que ele for fornecer vai caber. Tá? Porque mesmo que, vamos supor, n max seja 1000 e ele só forneça 100, vai caber no vetor. Tá? Mas vocês conseguem reparar que agora eu tenho duas informações distintas, que antes nos outros programas eram a mesma informação, que era o tamanho do vetor e a quantidade de números que é informado. Nas outras questões, o tamanho do vetor e a quantidade de números eram os mesmos. Aquela questão de calcular a média da turma de um aluno, né? Quantos alunos eu tinha? N alunos. E qual seria o tamanho do vetor? N. Tá? Então, nas outras questões, essas duas informações eram a mesma. Nessa questão, elas vão ser distintas. Eu vou ter o tamanho do vetor, que é esse N max, tá? E eu vou ter agora outra informação que eu vou criar aqui eu vou chamar de N, né? Esse cara aqui vai ser a quantidade
a quantidade de números informados, né? Tá? Ou eu posso até chamar assim a quantidade de números que foram adicionados no vetor. No vetor números. Okay? Então repare que agora eu tenho duas informações distintas aqui, tá? Eu tenho, tá aqui, comentário de vários tamanhos, cara. Eu vou ter x. Então vamos lá. Agora eu vou ter esse nmax, que vai ser o tamanho do meu vetor. Esse nmax aqui, ele vai ser o tamanho do vetor, tá? Tamanho do vetor, okay? Ou no meu contexto aqui, ó, dessa minha questão aqui, né? Aqui. Ele vai ser o tamanho do vetor, né? Ou você pode ver como a quantidade máxima de números que pode ser informado. E dentro do contexto aqui da minha aplicação, o cara vai informar números para eu armazenar no vetor. Então, repare que nós temos duas informações. Esse nmax, tá? Esse nmax, que é o tamanho do vetor, ou a quantidade máxima que pode ser informada. E agora eu tenho esse n, que é a quantidade de números informados, ou a quantidade de números que foram adicionados no vetor. Tá? E aí o que vai acontecer? A cada novo número que eu receber do usuário, né? A cada novo número, por exemplo aqui, ó, 21, cada novo número que eu receber do usuário, aqui já tem, que é o K, né? Cada novo número que eu receber do usuário, o que vai acontecer? Eu vou colocar dentro do meu vetor números, tá? Esse cara. Por exemplo, o primeiro número eu vou adicionar na posição índice 0, né? E após eu adicionar esse cara, o que eu vou fazer com o tamanho? Eu vou incrementar. Ele iniciou em 0. Até aqui não adicionei nenhum elemento, nenhum número dentro do vetor. Então, é 0. O que vai acontecer? No primeiro número, eu vou adicionar no índice 0. O que vai fazer com o seu tamanho, a unidade de número formado? Eu vou incrementar. Eu vou receber o próximo número. Esse próximo número eu vou adicionar em qual posição? Qual índice? Vai ser no índice 1. O que vai acontecer com o meu n? Vou incrementar. Ou seja, cada número que eu adicionar no vetor, eu vou estar incrementando o meu n. E uma coisa interessante desse n aqui, pessoal, se vocês reparar, nesse momento aqui, após isso tudo aqui, o valor do n aqui, nesse meu exemplo aqui, vai ser 2. Né? Vai ser 2. Porque eu adicionei dois números. Começou de 0, incrementei e foi para 1. Adicionei um outro número, incrementei e foi para 2. E o que é interessante nesse n é que, além dele me dizer o tamanho ou a quantidade de números que foi adicionado no vetor, tá? Esse cara aqui, além dele me dizer a quantidade número, além dele me dizer a quantidade de números que foi adicionado, que foram adicionados, o que é legal dele, além disso, ele vai me indicar, ele vai indicar, né, qual o próximo índice do vetor eu vou adicionar. Eu vou adicionar o próximo número. Se eu observar bem, o n começou de 0. Eu tenho um elemento desse meu vetor. Mas qual a posição que eu vou adicionar o primeiro elemento? 0. Então aqui, ao invés de ter botado o valor fixo 0, eu ter botado n. Tá? Eu adicionei no índice 0, porque n é 0. Aí eu incrementei. Nesse momento ele foi para 1. Aí o segundo número, qual índice que eu vou adicionar ele? 1, que é exatamente o valor de n. Então eu vou adicionar no índice n. Incrementei, foi para 2. Aí quando adicionar o próximo número, qual é o índice? Eu vou adicionar o próximo número? N. Tá? O próximo número que eu adicionar vai ser no índice n, que no caso que é índice 2. Eu tenho dois elementos. E depois que eu faço, incremento o n, que vai para 3. Aí o próximo índice que eu vou adicionar vai ser o 3. Então esse n, toda vez que eu adicionar um elemento, um vetor, né, que vai ser no próximo índice válido, começando de 0 até. Esse n, além de me dizer quantos números eu for adicionar, ele também vai me dar o índice válido para adicionar o próximo elemento. Então, vai ter essas duas informações. Tá?
Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse código que vai ficar se repetindo, né? Se você for ver, ó, esse aqui, esse código, esse aqui que faltou esse campo aqui, ó. Né? Esse código aqui vai ficar se repetindo, né? Quantas vezes? Eu não sei. Ele aqui, ó, que vai me dizer, ó. Ele aqui que vai me dizer. Ou seja, deseja continuar? Desejo. Aí ele vai ficar adicionando até ele diga, não, não quero continuar. Ou seja, o comando vai receber 0. Mas se a condição aqui é falsa, 0 ele sai. Tá? Então, com esse código aqui, repare, eu posso, naquele contexto lá aquele contexto dessa questão, né, que o cara não sabe a priori quantos números ele vai formar, mas ele sabe a quantidade. E ele precisa que esses números sejam adicionados no vetor. Agora eu posso fazer isso daqui, tá? Desde que ele saiba a quantidade máxima. E ao final do enquanto, né, eu vou ter no valor de n ou em n, vou ter a quantidade de números formados. Pessoal, aí vamos supor agora que ele deseje que eu, por exemplo, calcule a média desses números, tá? Okay? Ele me informou esses números, tá? Afinal, esse enquanto aqui, esse while, ele vai fazer exatamente, vai pegar todos os números e guardar num vetor, tá? Repare, ó, recebe o número, coloca na variável k, coloca k na posição índice n começa de 0, ou seja, o primeiro índice, incrementa k vai para 1, ou seja, eu tenho um elemento nesse meu vetor. E qual é o próximo índice válido que eu vou adicionar o próximo elemento? A posição n, que é 1. Deseja continuar? Vamos supor que ele digitou 1, comando tem 1. Finalizou o enquanto, volta para o início. Essa condição é verdadeira? É. Se for verdadeira, repete. Recebe o próximo número, adiciona no índice 1, incrementa n vai para 2, que é exatamente que tem 2 elementos. E qual o próximo índice que eu vou adicionar ao próximo número? O valor de n, que é 2. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Claro que aqui eu não precisaria dessa variável k, né? Só poderia fazer isso daqui, tá? Já vimos aqui, tá? Não precisaria dessa variável k. Poderia fazer dessa forma aqui, tá? E outra coisa que nós ainda poderia muito bem fazer aqui, botar o n mais, tá? Porque, repare, professor, em que situações eu posso colocar o n mais dentro do índice do vetor? Na situação como essa daqui, ó. Após eu adicionar o número no índice n, vem o n mais logo após, tá? Se viesse alguma coisa aqui, ó, um código aqui, tá? Que usasse o n, eu já não poderia botar o n mais aqui, tá? Eu só posso fazer isso daqui, ó, ou seja, eliminar esse n e adicionar aqui, se após eu utilizar o vetor no índice n, né, eu já vou incrementar. Tá? Ou seja, eu não vou mais precisar desse valor de n. Tá? Pessoal, então nesse exemplo aqui eu poderia fazer, colocar um n e tirar esse cara daqui. Mas eu vou deixar se separado, tá? Beleza. Então voltando aqui. Vamos supor agora que, dado esse vetor, dado que ele recebeu n números, tá? Ele deseja que eu calcule a média desse n números. Vamos lá. A gente já cansado, né, de fazer programa calcular a média. Né? Eu vou usar aqui de propósito o for, tá, pessoal? Para fazer uma comparação do que nós já estávamos fazendo anteriormente. Tá? Então aqui, ó. Vou deixar aqui. Eu vou percorrer esse meu vetor números, concorda? Vou percorrer esse meu vetor números. Inicialmente, eu vou calcular a soma desse cara, né? Ok? A média, como é que é a média? A soma de todos os números e divide pela quantidade de números. Tá? Aqui eu estou somando. Tá? E a atenção que eu quero para você é o seguinte. Nas outras questões, normalmente aqui a gente colocar o tamanho, né? O tamanho do vetor. O tamanho do vetor 100. O vetor de tamanho 100, eu colocar i menor do que 100. O vetor de tamanho 50, i menor do que 50. O vetor de tamanho de 1000, i menor do que 1000. O vetor de tamanho n, i menor do que n. Onde n naquela época era o tamanho do vetor. Só que aqui o tamanho do vetor é n max. Okay? Só que eu quero percorrer, eu quero calcular a média dos números que foram adicionados no vetor.
E quem é a variável que tem essa informação? Quantidade de números informados no vetor? N. Então, repare que aqui eu não vou colocar o tamanho do vetor, tá? O N max. Eu vou colocar quantos números foram informados, porque exatamente eu quero calcular a média só dos números que foram informados. Porque repare, nesse momento aqui, ó, quando pode chegar aqui, entre n e n max menos 1, né? Só lembrando que um vetor de tamanho n max, os índices válidos dele é n max menos 1, tá? Então, assim, no intervalo fechado, né? De n até n max, dentro desse vetor números, eu não adicionei ninguém. Repare que n, quantidade de números de forma. E além disso, n é o índice que eu vou adicionar o próximo número, tá? Então, quando sai aqui desse enquanto e adicionei todos os meus números, n, eu vou ter um índice que não foi adicionado ninguém. Então, de n até n max menos 1, eu vou ter índices que não foram, ou posições que não foram adicionados ninguém. Então, eu não preciso estar indo acessar os índices desse cara no vetor números. Tá? É por isso que aqui vai de 0 até i menor do que n. Tá, pessoal? Okay? Esses caras seriam posições vazias, assim, entre aspas, mas lembra quando eu crio um vetor, né? Como ele não inicializa no C, né? Não inicializa em zero, tem lá um lixo que a gente chama, tá? Qualquer que seja um valor que você não sabe qual é. Okay? Então aqui, quando eu for manusear esse meu vetor números, somar, calcular a média, ver quantos números que foram adicionados é ímpar, é par, todas aquelas questões que nós fizemos anteriormente, né? Eu ia utilizar agora não o tamanho do vetor, mas a quantidade de números que é informado, que no meu caso eu chamei de n, tá? E aí eu vou somar todos os números que foram informados, tá? E depois na minha média seria média dividido igual por 100. Aí eu teria a média de todos os números. E aí, pessoal? Beleza? Então por que eu estou explicando isso tudo aqui? Porque é o seguinte, pessoal. Essa ideia daqui, ó. Essa ideia daqui, né? Eu tenho um vetor de tamanho máximo. Eu vou estar adicionando elementos que eu sei que não vai passar desse tamanho. É que eu vou precisar na questão de... Nessa questão, né? Nessa questão da interseção. Tá, pessoal? Questão da interseção. Como assim, professor? Numa das dicas que eu coloquei aqui, né? O tamanho do vetor interseção será no máximo o tamanho do menor vetor entre os dois vetores de entrada. Em outras palavras, se eu estou querendo a interseção de dois conjuntos, né? Ou de dois vetores, né? Ou seja, o que é a interseção? São elementos que estão nos dois vetores ao mesmo tempo. Se eu tenho um vetor de tamanho 10 e outro de tamanho 6, né? No máximo, o tamanho da interseção vai ser 6. Porque não tem como ter 7 elementos da interseção, porque para ter 7 elementos, esses 7 elementos têm que estar no primeiro e no segundo vetor. No primeiro vetor tem tamanho 10, ok. Pode ser que 7 elementos estejam num vetor de tamanho 10. Mas no vetor de tamanho 6, não tem como ter 7 elementos, porque só tem 6 elementos, tá? No vetor. Então, o tamanho da interseção será no máximo o tamanho do menor vetor. É isso que eu vou fazer para cá, ó. Porque repare, o fato do tamanho máximo da interseção ser 6 não significa que ele vai ter 6, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, tem um vetor 7, 5, 2. E outro tamanho 3, né? Esse outro vetor aqui, ó, tem tamanho 6, né? A interseção vai ter tamanho 2. Tá? Ou seja, esse cara aqui, essa dica aqui é o tamanho máximo da interseção. Mas pode ser que a interseção não chegue a esse valor, né? É a mesma ideia dessa questão que eu falei aqui, né? De o cara te informar a quantidade máxima de número que ele vai dizer, tá? Mas só que pode ser que não chegue nessa quantidade máxima. Aí você tem essa variável n que faz essa brincadeirinha. Quantos números ele informou ou quantos números já tem na interseção, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui nessa questão, tá, pessoal? Eu vou aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou pegar o código que eu até botei aqui na entrada dos dois vetores. Eu vou receber os dois vetores, tá, pessoal? Como nós já receberíamos. Copia aqui para aproveitar o tempo longo, tá? Eu estou chamando vetor A e vetor B. Tá aqui, ó. O tamanho do vetor A, tá aqui, ó. NA. Criei o vetor A. Usei o for mesmo para receber esse vetor A. Depois, recebi o vetor B, que é esse é de B. Criei o vetor B. Recebi todos os números do vetor B. Beleza. Okay? Então, aqui ele está dizendo que vai informar
quantidade de números para o primeiro e para o segundo vetor. E vamos ser totalmente preenchidos. O que eu vou fazer? Agora, eu vou chamar aqui de menor, né? Vai ser o menor valor entre esses dois números, tá? Entre NA e NB. Eu aproveitando aqui, eu não sei se eu falei, pessoal, mas vou aproveitar para falar de uma coisa interessante, que é o chamado operador ternário. Não é nem operador ternário, nem aquele operador, mas é uma forma de você atribuir um valor. Por exemplo, eu quero nessa minha variável menor, né? Eu quero atribuir dois valores, um dos dois valores para essa variável menor, ou NA ou NB. Tá? Só que eu vou precisar que uma condição seja satisfeita para adicionar um determinado NA. Quando é que eu quero que NA seja menor receber NA? Se, né? Se N de A for menor que N de B, concorda? Ou seja, se N de A for menor que N de B, isso aqui, se a condição for verdadeira, né, eu quero que o menor receba N de A. Tá? Então, se essa condição é verdadeira, N de A é menor que N de B, eu quero que menor receba quem? N de A. Menor igual, né? Caso contrário, ou seja, N de A não é menor que N de B, eu quero que menor receba N de B. Numa situação dessa, tá, pessoal? O operador ternado funciona assim. Ó. Você bota a condição que você quer que seja satisfeita para que um determinado valor, para que uma determinada variável receba um valor. No caso aqui, eu quero que essa condição seja satisfeita para menor receber N de A. Aí você faz o seguinte, ó, símbolo de interrogação, né? Aí você bota N de A. Ou seja, se essa condição for verdadeira, na interrogação você coloca qual o valor que você quer que menor receba, se essa condição é verdadeira, N de A. Aí 2 pontos, N de B. Okay? Então aqui, ó, qual é a regra aqui? Ó? Você vai colocar uma condição, tá? N de A menor igual a N de B. Se essa condição é verdadeira, aí coloca o ponto de interrogação, o valor que menor vai receber vai ser N de A. Se for falsa, 2 pontos, vai ser N de B. Tá, pessoal? Então, esse daqui é o chamado operador ternário. Em situações que, como essa daqui, tá? Você quer que uma variável receba um determinado valor, ou entre dois valores, né? Aí, entre esses dois valores, para você escolher qual dos dois, uma condição tem que ser satisfeita. Aí você usa esse operador ternário. Claro que você pode dizer, você é só usar um if else. Sim, só usar um if else. Mas aqui, para você saber mais desse operador ternário, tá? Então, ok. Então, aqui, o que vai acontecer? O menor vai ter um menor entre NA e NB, tá? E aí eu vou criar agora o meu vetor de acessão de tamanho, né? Eu vou até chamar de menor, tá, pessoal? Vou chamar de vou chamar aqui tamanho max por falta de interseção. Tamanho max da interseção. Interação. Tamanho max da interseção. Ok. Porque, na verdade, esse cara aqui, que é o menor entre os dois valores, vai ser o tamanho máximo dessa versão de interseção. Só que eu vou ter uma outra variável, que eu vou chamar aqui de N interseção. Tá? Então, aqui eu posso até fazer o seguinte. Esse cara vai ser o tamanho do vetor de interseção. Tá? E indica entidade da interseção. Não vai passar desse quantidade de números, tá? E esse N inter vai ser exatamente quantos números foram adicionados no vetor de acessão. E, pessoal, então repare que aqui, semelhante que nós fizemos nessa outra questão que eu estava mostrando para vocês. Eu tenho o tamanho máximo da interseção, que é o menor entre N de A e N de B. Crio o meu vetor com esse tamanho. E eu crio uma variável que vai representar exatamente quantos números foram adicionados nesse vetor de interseção. Okay? Beleza? Isso aqui, pessoal, olha o resto do código. Até só pegar esse código aqui, ó, que isso aqui nós vamos
Isso aqui que eu sei, que eu estou mostrando aqui, vocês vão fazer muito na cadeia de estudo de dados, tá, pessoal? Fazer bastante essa coisa na cadeia de estudo de dados. Lembra que eu falei que tem as estruturas de dados? Né? Eu falei lista, aí tem fila, pilha. Essa estrutura de dados vocês vão implementar, tá? Vocês vão implementar essa estrutura de dados. Tem várias formas de implementar. Uma delas utilizando o vetor. Isso. Agora vocês vão voltando aqui na questão. Como é que eu descubro se o número está na interseção ou não? O número para estar na interseção, pessoal, tá? Dois conjuntos A e B. O número aqui não vai dar para... Vou chamar aqui de interseção, né? É interseção. Vou falar assim, ó, o X pertence à interseção, vou chamar A interseção B, tá? Se X está ou pertence, né? Pertence, e X pertence a B. Lá na de matemática, né? Teoria dos conjuntos, quando é que eu sei que um número ou um elemento pertence aos dois conjuntos? Se ele pertence a A e a B ao mesmo tempo, tá? Então, repara que dado um elemento, por exemplo, dado o elemento de A, por exemplo, o A índice 0, eu preciso, bom, o A índice 0 eu sei que ele já pertence, né, ao conjunto A. Eu não preciso ver se esse cara pertence, né? Okay? Porque eu já estou acessando os elementos que já estão em A. Okay? Então, nesse ponto, eu já não preciso mais... Até fazer aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu já não preciso ver se X pertence a A. E se eu considerar, pessoal, que X é igual a A índice 0, por exemplo, tá? Esse X, então, essa primeira parte eu já está ok. Eu já sei que esse cara pertence a A, porque eu estou acessando os elementos de A. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar, né? Fazer isso aqui, ó. X pertence a B, não? X pertence a B. Porque se X pertencer a B, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse X, né? Adiciona X no vetor de interseção. Ok, pessoal? Se X pertencer a B, mais uma vez, essa primeira parte aqui, ó, X pertencer a A, eu já sei que é verdadeira porque eu estou acessando os elementos do conjunto A. Por exemplo, aqui o A índice 0. E depois eu vou perguntar, X pertence a B? Porque eu vou ter que fazer o código. Se for verdade, eu adiciono X no vetor de interseção. E, consequentemente, eu vou ter os elementos da interseção de A com B. Ok, pessoal? Porque, bom, é isso aí. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Repara que isso daqui, né? Eu não vou olhar só se o elemento de índice 0 está no vetor B. Eu vou ter que olhar todos os elementos de A. Então, eu vou usar aqui um for, né? Int i começando de 0 até que seja menor que o tamanho de A e mais. Então, na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, X vai receber o índice I para 0, 1, 2, 3, ou seja, todos os elementos de A, ele vai verificar o quê? Fazer isso aqui, ó, para todo elemento de A, né? Verificar se esse elemento pertence a B. Se pertencer, adiciona X no vetor interseção. Bom, primeiro eu faço essa parte aqui, ó. O que é adicionar X no vetor interseção? Adicionar X no vetor interseção é aquela mesma coisa que nós fizemos naquela outra questão, que é pegar um elemento e adicionar no vetor. Então, eu tenho aqui o vetor interseção, opa. E eu vou adicionar esse X nesse vetor. Em qual índice? No índice que vai estar sendo informado pelo INE interseção. Então, vou fazer X receber esse cara. Okay? Lembrando, esse cara aqui, além de me dizer o tamanho, a quantidade de elementos que foi adicionado no vetor interseção, ele também me informa o índice e o próximo número será inserido no vetor interseção. Por isso que eu já faço aqui, ó, interseção no índice n inter x. Aí depois eu venho esse inter, né, ó, faço ele, incremento. Okay? Isso aqui é adicionar x no vetor interseção. Tá? Isso aqui é o código que eu vou fazer para adicionar x no vetor interseção. Adiciono o índice em inter, tá? E depois incrementa esse valor. Okay? Beleza? Agora, como é que eu implemento isso daqui? Como é que eu faço para saber se x pertence a b?
Aí vocês se lembram que a gente fez essa questão aqui, pessoal, que é a questão de saber se um conjunto está contido no outro, né? A questão verifique se o conjunto A está contido no conjunto B. Aí prima não contido e prima contido, tá? Nessa questão eu estava verificando se A está contido em B. Só que dentro dessa questão, pessoal, até na verdade a ideia da busca linear, né? Dentro dessa questão tem uma principalmente essa parte do código aqui, ó, que eu estou separando. Se você olhar só essa parte do código aqui, na verdade essa parte do código, até quando eu fiz essa questão eu expliquei, você está perguntando, você está verificando, né, se aí pertence, né, pertence a B. Está verificando isso. Aí pertence a B. Se ele pertencer, né, que é quando essa condição aqui for verdadeira, você incrementa essa quantidade contínua. Né? Mas se olhar só esse código aqui, só essa parte aqui, esse código está verificando se um determinado valor, né, que é o AI, tá? Que é o AI, se ele está contínuo no vetor B. Okay? Que é a ideia da busca linear. Né? A busca linear você recebe a chave de busca e quer saber se essa chave ela está contínua no vetor. Você percorre esse vetor, se for aqui é exatamente percorrer o vetor, na casa do vetor B, e para cada elemento do vetor B eu pergunto se essa chave, que no meu caso é o AI, é igual o elemento está no índice BJ. Tá? Okay? Então essa ideia daqui, ó, que eu vou pegar aqui, ó, que eu vou usar aqui, ó. Porque repare, como é que eu sei que X pertence a B? Aqui, ó. Tá? No caso aqui, o X, né, é o AI, tá? Quero botar aqui, ó, o AI, X. Okay? Beleza? Claro que aqui, tá? Claro que aqui, tá? Aqui eu vou tirar o X, não deixar o X para deixar um pouco mais didático, tá? Depois eu altero, porque quem é X é aí, que não precisa dessa variável X. Mas, bom, nesse momento aqui eu sei que X pertence a I, tá? Sei que X pertence a B, né? Quem é X é um elemento de A. Tá? Nesse momento, quando essa condição é verdadeira, eu sei que X pertence a B. E o que nós fazemos quando nós descobrimos que X pertence? Nós adicionamos X, que é esse código aqui, né? Adicionamos X no vetor de interseção. Então, isso daqui, ó, vai estar aqui dentro. Ó. Porque realmente eu só vou adicionar X no vetor de interseção se ele tiver contido em E. Se ele tiver, que é exatamente quando essa condição for verdadeira, eu adiciono X no vetor de interseção. Aí dá um break, né, para sair desse laço aqui, ó. Tá? Porque como eu já sei que X pertence ao vetor de interseção, eu não preciso adicionar, eu não preciso continuar, tá, pessoal? Eu já sei que ele está pronto, acabou. Dá um break para exatamente sair desse modo aqui, tá, pessoal? E aí, ao final de tudo isso, né, vamos chegar bem aqui, N interseção, ele vai ter a quantidade de elementos que foram adicionados. N inter vai ter a quantidade de elementos que foram adicionados. Tá? O vetor interseção. Tá? E aí nessa questão a gente pede para imprimir, né? Como é que eu vou fazer para imprimir? Eu já fiz na questão. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Versão de 0 até que ele seja menor que N interseção. E mais, tá? Aí eu vou imprimir um espaço branco entre eles, um mínimo de interseção. E repare que aqui a condição é I menor que N inter e não menor que tamanho máximo. Mais uma vez, cara, que isso é o tamanho do vetor. Mas eu quero imprimir aqui, né, somente os caras que foram adicionados. Quem é que tem isso? N inter. Vou tirar aqui essa variável x, que não dela, tá, pessoal? Porque onde tem x eu substituo por esse cara, né? Ó. Aí não preciso botar aí pertence a pode da ideia, adiciona aí no vetor de integração. Eu acho que é isso. Aqui para ver se temos. É exatamente isso. Alguém pode perguntar, só para fechar aqui,
Pessoal, tem uma informação aqui que ele fala assim, ordem, é, ordem relativa, né? A ordem relativa dos elementos do conjunto de interseção do vetor tem que ser a mesma relativa ao primeiro conjunto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, em tese isso daqui vai encontrar os mesmos números. Eu, ao invés de perguntar se o A de pertence a B, eu perguntasse se um determinado elemento de B pertence a A. Se eu trocasse, né? Você querer saber os elementos de B que estão em A, porque a interseção tem os elementos que estão nos conjuntos, tá? Ele ia funcionar, tá? Só ele ia encontrar os mesmos números, só que a ordem queria ser alterada, né? Por questão do mundo, que na verdade ele só vai olhar a cara, né? Ele não tem essa condição de dado vários números, esses números são iguais. A verdade que ele vê se eu deixo um texto, que por exemplo aqui, ó, eu deixo texto cadastrado na interseção, ó, 2641. Mesmo que você imprima 1462, né, que está certo, são os mesmos números, só que o Moodle não consegue ver. Eu cadastro esse texto, ele vai comparar texto com texto, tá? Para evitar isso, é que eu digo, por isso que eu coloquei a ordem dos elementos da interseção no vetor deve ser a mesma relativa ao primeiro conjunto. Ou seja, você tinha que, no caso aqui, verificar se os elementos de A estão contínuos em B e nessa ordem que eles estão em A, né, tá adicionando o vetor interseção. Tá? Essa descrição só foi necessária para evitar que você, né, verificasse se os elementos de B estão em A e encontrar os mesmos números, só que em ordem diferente. Aí a teste do não ia passar por causa disso. Então é isso, pessoal. Essa questãozinha é bem legal. Tem várias coisas. Muitas dessas coisas serão usadas lá na cadeira de estrutura de dados, tá? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu.